Vamos dar início então ao nosso estudo esta noite da Epístola aos Colossenses. Este é o segundo estudo da Epístola aos Colossenses. Estamos na introdução da Epístola. Ainda não começamos a estudá-la propriamente dita, no sentido de começarmos no capítulo 1 e versículo 1, embora já fizéssemos ali alguma alusão. No entanto, nós vamos ler para já apenas os dois primeiros versículos deste capítulo 1 da Epístola aos Colossenses. Eu vou ter a minha participação sobre aquilo que é a Epístola aos Colossenses, depois de já termos na semana passada ouvirmos vários irmãos que participaram. É provável que haja alguma repetição, mas eu não vou repetir por repetir, mas apenas para a consolidação do nosso conhecimento desta epístola e talvez vermos um pouco mais em detalhe alguns pormenores que foram aqui afirmados de passagem. Seguidamente, depois de eu ter essa intervenção, nós vamos ter a possibilidade de ouvir em áudio a participação do nosso irmão Alberto, lá no Brasil, porque eu tenho estado em contacto com ele e pedi-lhe para ele participar, e ele vai participar de novo. Inicialmente ele mandou um texto escrito, supostamente para eu depois ler aqui o texto que ele tinha escrito, mas eu sinceramente prefiro que seja ele a falar. Gosto mais de ouvir a voz dele do que emprestar a minha voz à bênção que é ouvirmos-lo a ele pessoalmente, como nós temos tido o privilégio de ouvir. E depois, seguidamente, vamos ouvir também um depoimento sobre a Epístola aos Colossenses, ainda na parte da introdução, da parte do nosso irmão Daniel, que está no norte. O nosso irmão Daniel, como vocês sabem, costuma estar sempre cá connosco. Ainda no domingo foi ele que pregou aqui na igreja, e ele tem cá estado, ele é professor cá em baixo, mas acontece que ele está numa licença de paternidade neste momento e vai estar ausente aqui do nosso meio durante várias semanas. Pelo que eu pedi-lhe para ele também participar, mesmo em áudio, porque é sempre bom, como vocês vão ouvir. Entretanto, vamos ler então a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu vou pedir ao nosso irmão Carlos Simões para ler, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Para já ficamos apenas por aqui, com estes dois versículos. E eu também estou a fazer isto porque também, como vocês irão ter a oportunidade de ouvir, o nosso irmão Daniel depois vai ler uma parte deste capítulo na sua intervenção. Bem, já certamente todos nós reparamos, eu vou procurar ser breve, já todos nós reparamos que esta epístola aos Colossenses foi dirigida, portanto, a uma igreja que estava numa cidade da antiguidade, de há 2000 anos atrás, na cidade de Colossos. Colossos, como também vocês ouviram, fica numa zona que é chamada Ásia. E na Ásia havia várias igrejas, e quando se diz Ásia, não entendam a Ásia, onde está a China e a Índia, mas aquele pedaço ali no Médio Oriente chamado Ásia Menor, onde está a Turquia. E particularmente esta igreja que se reunia em Colossos estava exatamente na Turquia, onde hoje é a Turquia. Na moderna Turquia. Perto dessa igreja, como vocês também ouviram já, e isso nós podemos ver no capítulo 4, versículo 13, porque isso foi referido, mas é bom que vocês... nós depois, quando lá chegarmos, naturalmente, vamos ver em detalhe, mas no capítulo 4 e no versículo 13, nós lemos acerca de duas cidades onde haviam também crentes, onde haviam também igrejas, que estavam ali ao pé de Colossos, a poucos quilómetros, que são as cidades de Laodiceia, que é muito conhecida na Bíblia, e outra menos conhecida, que é a cidade de Herápolis. E no capítulo 4 e no versículo 13 lemos: Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e ele está-se a referir aqui a Epáfras, que Paulo dá testemunho de que ele tinha grande zelo pelos crentes ali em Colossos, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. E Laodiceia e Herápolis, era só uma questão de olhar para o mapa de então e verificar que Laodiceia e Herápolis estão mesmo ali ao pé de Colossos, as duas cidades em que o apóstolo fala aqui. Hão de reparar também que quando a Bíblia fala na Ásia, está-se a referir
a este território, que é ali na zona da Turquia. E a Bíblia, e Paulo particularmente, e o livro dos Atos dos Apóstolos, fala muitas vezes na Ásia, naquela zona da Ásia onde havia vários crentes. Fiquem com isto em mente, porque isto é muito importante. Também foi referido aqui que o autor desta epístola é o apóstolo Paulo. E foi referido, o capítulo 1 e versículo 1, que quando o apóstolo Paulo começa, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos, por aí fora. Portanto, quem está a dirigir a carta é o apóstolo Paulo. E na altura, penso que foi o Daniel, se não estou em erro, que fez referência ao autor da epístola como sendo o apóstolo Paulo. Eu queria sublinhar bem isto, porque há quem diga que não foi Paulo. É incrível, mas é verdade. Há quem diga que não foi o apóstolo Paulo. Daí que é muito importante, na questão da autoria, referir que foi o apóstolo Paulo. Primeiro porque ele começa logo por dizer quem é que está a dirigir a carta, mas não só, ao longo da carta, para que não haja dúvidas, temos a confirmação que foi ele. No capítulo 1 e no versículo 23, também lemos, diz ele assim... acho que é 1,23. Será que eu pus isto bem? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Não, mas aqui não diz que é... Não diz aquilo que eu queria que ele dissesse, que é ele o autor da carta. Eu não sei se me enganei na citação. Sim, mas ele está a falar do Evangelho, não é? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual, Evangelho, eu, Paulo, estou feito ministro. Não está a querer dizer que eu escreveu a carta. É isso que eu estou a dizer. Ok? Portanto, eu penso que é outro versículo, não faz mal. Mas no capítulo 4 e no versículo 18, eu creio que é outro versículo, eu devo me ter enganado na citação. Lemos assim: saudação do meu punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. Saudação do meu punho. Ninguém tenha dúvidas que foi Paulo que escreveu esta carta. Mas há um outro versículo, de facto, não sei se será outro 23, por aí. Será o 4,18? Não sei. Não, isso, o 4,18 foi o que eu citei agora. 4,18 foi o que eu citei agora. Não faz mal. Também não faz mal. Nós vamos estudando a carta e certamente que vamos passar pela passagem, porque nós vamos passando por todos os versículos da passagem. Outra coisa que eu queria também chamar a vossa atenção é que esta carta terá sido escrita no cerca do ano 60 da era cristã. No ano 60. E quando Paulo escreve esta carta, esta é uma das cartas prisionais. Isto é muito importante. Nós temos várias epístolas na Bíblia escritas por Paulo e eu pessoalmente creio que ele escreveu 14 epístolas. A carta aos Hebreus, para mim, foi escrita por Paulo e, portanto, não foram 13, mas 14. E das cartas que ele escreveu, há 5 epístolas que são chamadas epístolas prisionais. E isto é muito importante, não assim de repente, porque não vos dirá muito, mas dessas 5 epístolas, mas tem uma grande lição associada ao facto das epístolas serem prisionais, para nós também podemos compreender bem o ministério do apóstolo Paulo. Mas das 5 epístolas prisionais, esta é uma delas. Já agora, as epístolas prisionais é a carta aos Efésios, é a carta aos Filipenses, é a carta aos Colossenses, é a segunda carta a Timóteo e a carta a Filémon. São as epístolas prisionais. Prisionais porquê? Porque ele escreveu-as na prisão em Roma. Ele estava preso em Roma quando escreveu na prisão. E, portanto, ele até faz referência, agora neste versículo 18 que eu acabei de ler no capítulo 4, lembrai-vos das minhas prisões. Portanto, ele termina a carta dizendo isso. Outra coisa curiosa, que também é muito importante, é perceber quem é que leva estas cartas aos destinatários. Eu digo estas cartas porque ele, quando escreveu da prisão em Roma, houve 2 cartas que saíram ao mesmo tempo, praticamente. Foi a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios. A carta aos Efésios e a carta aos Colossenses saíram praticamente ao mesmo tempo da prisão em Roma, uma para Éfeso e outra para Colossos. E quem é que levou as cartas? Tíquico. Como nós vemos nas seguintes passagens que eu vou passar a citar. Na carta aos Efésios, Efésios, capítulo 6, versículos 20 e 21. Efésios, capítulo 6, versículos 20 e 21, que lemos assim:
está a falar do Evangelho, do mistério do Evangelho no versículo 19 e diz: pelo qual sou embaixador em cadeias. Lá está ele preso, para que vos possa falar dele livremente como convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. E foi Tíquico que foi a Éfeso informar de tudo e levando a carta. No capítulo da carta aos Colossenses, capítulo 4, versículos 7 e 8, vemos que o mesmo Tíquico foi o portador da carta aos Colossenses. Versículos 7 e 8. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Mais linguagem semelhante. Está a escrever a carta aos Efésios diz a mesma coisa. Ele vai-vos informar acerca do meu estado. Versículo 8. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Portanto, ele é enviado por Paulo, Tíquico, é enviado por Paulo, quer a Éfeso, quer a Colossos, para levar estas cartas e, naturalmente, levar notícias do apóstolo Paulo. E o informar de tudo é informar de tudo aquilo que a carta trazia, certamente, mais do que qualquer outro tipo de conversa trivial. Outro pormenor importante é percebermos que a maioria das pessoas nesta igreja eram gentios. E isso parece-nos ser transparente na carta que ele escreve, no capítulo 2 e no versículo 13. A maior parte, não quer dizer que não houvesse judeus, até porque havia ali grande influência também do judaísmo, mas muitas vezes, para sermos influenciados pelo judaísmo, não temos que ser judeus. Isto também é um pormenor importante. E este é o mal que enferma a igreja do século XXI, porque muitos dos problemas da igreja do século XXI está exatamente por ter sido judaizada e haver muita coisa judaizante na igreja, o que descaracteriza o cristianismo da igreja, e há muita coisa de judaísmo contra a qual Paulo lutou nos dias dele, e que, pelos vistos, ainda persiste em muitos meios e que é preciso denunciar e combater, porque é altamente perigoso, como vocês vão ter a oportunidade de ver ao longo do estudo desta carta. Mas dizia eu, a maior parte deles são gentios. E porquê que eu digo isto? Porque no capítulo 2 e no versículo 13, lemos assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ora, Paulo está a escrever a estes crentes, em geral, não é? Aos Colossenses, e está a dizer-lhes isto. Reparem bem, tomem atenção ao que acabamos de ler. Quando vós, Colossenses, estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Estamos aqui a tratar de pessoas incircuncidadas. Os judeus eram circuncidados, os gentios eram incircuncidados. E na carne eles eram incircuncidados, portanto tudo indica que o grosso da coluna da igreja, porque ele está a falar para todos e está a dizer, vocês, até dá quase a ideia, nem sei se haveria lá algum judeu. Eu até tenho dúvidas que houvesse lá algum judeu, porque ele está a falar de todos como estando na incircuncisão da sua carne. É um pequeno detalhe, mas pode ser um detalhe muito importante ao longo do estudo que nós vamos fazer. Reconhecer isto. Outra coisa muito importante é também percebermos que tipo de crentes eram aqueles crentes em Colossos. E aqueles crentes em Colossos havia classes sociais. Havia patrões e havia empregados. Ou havia senhores, se quiserem, e havia servos. Isto é muito importante. Na igreja, é uma das características da igreja. Portanto, há vários aspectos a considerar. Em primeiro lugar, é percebermos que na atual dispensação da graça de Deus, nós temos diferentes classes sociais. E ninguém acaba com isso. É escusado os homens andarem aí com ideologias e com programas e com não sei o quê, porque não conseguem. Aliás, eu vou só apenas citar uma frase típica do Senhor Jesus Cristo. Os pobres sempre os tivestes convosco. Ou sempre os tendes convosco. E isto é um facto. E isto é resultante também do problema do pecado. Isto é resultante do problema do pecado. E só quando o Senhor Jesus Cristo vier é que, de facto, as pessoas vão mesmo ter tudo em comum. E quando ele cá estava, enquanto o programa dele esteve a vigorar enquanto ele cá estava, as pessoas tinham tudo em comum. E reparem que era todos os que queriam, todos tinham
tudo em comum. Não era alguns que tinham, eram todos os crentes que tinham, e tinham tudo, não era só algumas coisas, de facto havia uma verdadeira comunidade. Eu acho graça porque alguns colegas meus que têm alguma simpatia pelas ideias comunistas, dizem: Jesus Cristo foi o primeiro comunista. Eu viro para eles e digo-lhes assim: então, e porquê é que vocês não o seguem? Porquê é que vocês não o seguem? Não é? Se gostam assim tanto dele como tendo sido o primeiro comunista, deviam segui-lo e ouvir bem aquilo que ele diz. Mas infelizmente não o fazem. E portanto, eu queria chamar a vossa atenção para isto. Tirando esse programa de governo em que vai haver tudo em comum para todos, e notem, o Senhor veio a este mundo para estabelecer o seu reino na Terra. E no seu reino na Terra vai acontecer uma revolução em toda a linha. Vai haver uma revolução no domínio da natureza, no mundo natural, porque os desertos vão florir. Notem bem, quando o Senhor vier reinar, os desertos vão florir, o mar morto vai ter vida, vai deixar de ser mar morto, vai ter vida. Os animais, a natureza dos animais é transformada, porque os animais ferozes vão deixar de o ser, não é? O leão vai pastar, notem, o leão carnívoro, pastar juntamente com a ovelha. E a criança vai brincar com a áspide, sem problema algum. Portanto, vai ser tudo transformado. As pessoas vão ter tudo em comum, ninguém vai ser doente. A Bíblia diz que nesse tempo ninguém dirá: enfermo estou. Temos pena dos enfermeiros, não têm futuro. Mas vocês não se preocupem que os militares também não têm. Eu sou militar. Não são só os enfermeiros e os médicos que não vão ter futuro, os militares também não vão ter futuro, porque também ninguém aprenderá mais a guerrear. É que já não vai haver mais escolas militares. Já não vai haver mais colégios militares, já não vai haver mais academias militares, já não vai haver mais escolas navais, porque ninguém aprenderá mais a guerrear. Porque as vossas espadas se converterão em enxadões. Portanto, o que quero dizer é que eu vou passar a ser agricultor. Porque o futuro dos militares é voltarem-se para a agricultura, porque as espadas vão ser transformadas em enxadões e, portanto, é uma revolução total. E o Senhor veio para estabelecer isso. E quando Ele veio e cá esteve, as pessoas que se convertiam já estavam a antegozar isso. Nas doenças que eram curadas, até nos próprios demónios que eram expulsos, porque quando Ele vier estabelecer o seu reino na Terra, o diabo vai estar amarrado durante 1000 anos e não vai perturbar as nações, porque ele é o causador de tanto transtorno no meio das nações. E, portanto, a fonte do problema também está controlada. Presa. Desculpa, tens de dizer qualquer coisa. Não, é só uma pergunta que eu não... Diz. Já sou eu que não sei o que é uma áspide. Estavas a dizer os A áspide acho que é uma serpente, não é? É uma cobra. Ok. Portanto, como vocês veem, o Senhor, quando cá estava na Terra e estava a pregar o Evangelho do Reino, a boa notícia do Reino, as pessoas já tinham tudo em comum. As pessoas já estavam a antegozar e a usufruir de muitas das coisas que vão acontecer no Reino. Por exemplo, o problema da barreira linguística que nós temos hoje em dia das nações, falarem línguas diferentes e não se entenderem, vai acabar, porque as pessoas vão se entender umas às outras, e o dom das línguas tinha muito a ver com isso também. Não vamos agora falar acerca disto, mas que eles já estavam a usufruir. Mas a nação de Israel, como nós sabemos, rejeitou o rei, rejeitou o reino, disseram: não queremos que ele reine sobre nós, cruz com ele. E o programa do reino foi suspenso. E esse programa desmoronou. E nós voltamos outra vez à estaca zero, onde estava-se antes. Doenças, cataclismos, maremotos, tsunamis, todas estas convulsões da natureza e os problemas inerentes a todo o problema que existe na natureza, e as doenças físicas, as guerras que não param, as pessoas que continuam a haver pobres e a haver ricos, e a haver estas distinções. E é só para dizer o seguinte: nesta carta, e hoje nas igrejas, fruto daquilo que eu acabei de dizer, há pobres e há ricos, há senhores ou patrões e há empregados.
Mas o que é maravilhoso é nós vermos como é que na igreja pode haver uma harmonia entre esta diversidade de pessoas e que a Bíblia dá ensinamentos claros àqueles que têm posições avantajadas para que eles saibam como se devem conduzir, não amesquinhando, ou pisando, ou desprezando, antes pelo contrário, os que são mais desfavorecidos, e também dá indicações claras aos que são mais desfavorecidos relativamente à postura que eles devem ter em relação àqueles que têm mais, ou que são seus senhores, ou que são seus patrões, etc. E isto é muito importante. É um grande desafio e a Bíblia dá-nos ensinamentos quanto à forma. Eu tenho visto muitos crentes que dizem-se crentes e que estão na nossa sociedade e que têm comportamentos reprováveis à luz da Bíblia porque não sabem situar como crentes. Quer como empregados, quer como patrões. Eu tenho visto patrões a serem um péssimo exemplo e tenho visto empregados a serem péssimos exemplos. E a Bíblia dá-nos ensinamentos quanto a isto. Como é que eu posso ser o crente? Uma coisa que nós aprendemos da palavra de Deus é que o crente é ensinado a ser um exemplo em toda a área. Seja como empregado, seja como patrão, seja como outra situação qualquer em que ele esteja nesta vida. Bem, mas eu queria chamar a vossa atenção para isto e nos versículos 22, 3:22 já agora, para vocês poderem ver rapidamente. Eu tenho que ser rápido, senão ponho em causa o ministério dos nossos irmãos que estão à nossa espera, que é para falar. 3:22 que diz assim: Vós servos obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Ensinos claros para os servos e também para os senhores. Como vocês podem ver no capítulo 4, versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e cuidado aos vossos servos, sabendo que também temos um Senhor nos céus. Portanto, vê de lá como é que vocês atuam, como é que procedem. Tenham cuidado. Mas depois sobre isto havemos de, quando lá chegarmos, ver. Foi aqui dito no estudo na semana passada, na introdução, que não foi Paulo que fundou esta igreja. Aliás, nós vemos aqui na Epístola aos Colossenses que ele nunca viu estes crentes, nem eles nunca ouviram a ele. No capítulo 1 e no versículo 4, por exemplo, nós lemos assim, querem ver? 1:4. Miguel, queres ler? Faz favor. Capítulo 1:4. Sim. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que temos para com todos os santos. Ouvimos da vossa fé. Ele está a dizer, ele está a escrever juntamente com Timóteo, já fizemos referência a isso na semana passada, e diz, nós ouvimos da vossa fé. Mas eles não os conheciam. Ouviram apenas acerca da fé deles. No capítulo 1 e versículo 9, acerca de Epáfras, lemos assim, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar, ouvimos Epáfras, de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Desde o dia em que o ouvimos falar acerca deles, passamos a orar por vocês. Quando a gente ouviu falar acerca de vocês, nós começamos a orar por vocês e a preocupar-nos convosco. Também no capítulo 2 e no versículo 1 nós lemos, porque quero que saibais, com um grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por todos quantos não viram o meu rosto em carne. Eu quero que vocês saibam que eu tive um grande combate por vós, pelos que estão em Laodiceia, lá ao pé, naquela cidadezinha lá ao pé, e por todos os que não viram o meu rosto em carne, como vocês, que não viram, vocês não me conhecem. E já agora deixar-me dizer uma coisa, já tinham pensado que os combates de Paulo foi também por nós, que estamos aqui hoje, 20 séculos depois ou 21 séculos depois, ele esteve a combater para que esta verdade chegasse até nós, uma verdade preciosa pela qual ele se bateu, para que ela nunca se deteriorasse, para que ela nunca fosse transformada, pervertida, mudada, como havia ameaça, e ele refere nesta carta aos Colossenses, ele estava preocupado com isso. Portanto, houve alguém, houve outro ou outros, que não Paulo, não é? É que levaram o Evangelho, ou que levou o Evangelho, este Evangelho fantástico, este Evangelho que transforma, este Evangelho que muda, este Evangelho que revoluciona, a eles. Porque o versículo 6 diz assim, e nós depois vamos lá ir ver isso, diz ele assim, ele está a falar no versículo 5, na parte final do Evangelho, diz no versículo 6, Evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai fortificando, como também entre vós.
O Evangelho está a frutificar. E entre vós está a frutificar. Está a dar fruto. No versículo 6. Provavelmente foi Epáfras que levou o Evangelho a eles. Porque o versículo 7 diz assim: como aprendestes de Epáfras? Notem, ele no versículo 6 está a falar do Evangelho. Do Evangelho que está a dar fruto, que está a frutificar também entre eles. E ele depois diz no versículo 7, na mesma sequência, e ele diz: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro. Portanto, tudo indica que foi mesmo Epáfras que levou o Evangelho a Colossos. E já vamos ver mais alguma coisa sobre isso muito rapidamente, mas eu queria que vocês reparassem no seguinte: como aprendestes de Epáfras? Já agora só uma coisa importante. O Evangelho é o que nos salva. E o Evangelho é uma coisa que se aprende. O que significa que é uma coisa que nós ignoramos. É triste, mas é verdade. A maior parte das pessoas ignora a coisa mais importante, que é como é que eu posso ser salvo. Como é que eu posso ir para o céu. É uma coisa que eu tenho que aprender. Eu nasci em África. Eu nasci em Moçambique e vivi em Moçambique durante 15 anos, 16 anos. Vivi lá e conheci a Igreja Católica, andei num colégio de freiras, etc. Falaram muita coisa da religião, mas nunca ninguém me ensinou o Evangelho. A primeira vez que eu vi uma Bíblia foi cá em Portugal, 16 anos depois de eu ter nascido. Eu vi pela primeira vez uma Bíblia no norte do país. É que eu vi uma Bíblia. Já tinha ouvido falar da Bíblia, mas eu não fazia a mínima ideia. E vi uma Bíblia e pela primeira vez tive contacto com uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia. E passei a ter conhecimento que eu não tinha. Eu quando comecei a ler a Bíblia, disse então, eu ando lá na Igreja Católica, não dizem assim, mas a Bíblia diz assim, então mas eu não vou fazer como a Bíblia diz. Isto está tudo mal. Nós só podemos conhecer, nós só podemos, melhor, dizendo de outra maneira, nós precisamos de conhecer o que ignoramos. E só podemos conhecer pela Palavra de Deus. Porque é pela Palavra de Deus. É uma coisa muito importante. É por isso que eu tenho dito muitas vezes, e atenção à Palavra de Deus, porque o Evangelho está na Palavra de Deus. O Evangelho não é humano, o Evangelho não é da cabeça de ninguém. O Evangelho está na Palavra de Deus. Eu tenho dito a muita gente que a maior prova que eu tenho de tudo acerca de Deus, da realidade de Deus, da realidade da eternidade, da realidade da vida eterna, da realidade de todas as coisas acerca de Deus, é a Bíblia. Não é o cientista que diz que não sei o quê, que não entender dele, o mundo não veio por acaso, isso qualquer bruto percebe isso, não é? Só o estúpido é que não percebe. Mas qualquer bruto, não tem que ser instruído, percebe que a cadeira, o banco que está aqui não apareceu por acaso, não é? Não, houve uma mão por trás disto, não é? Como é que então, uma coisa muito mais complexa, que é o universo, como é que apareceu por acaso? Portanto, mas o que eu quero chamar a atenção, mas a força da prova, para mim, não está nem na criação que está criada, que também é uma prova, sem dúvida alguma, mas está na Bíblia. Aquilo que muita gente diz, eu preciso de ver para crer, eu preciso... Queres ver para crer? Olha para a Bíblia. A Bíblia é visível, a Bíblia é tangível, a Bíblia existe, ela está aqui. Agora, muita gente fala, a Bíblia é livre como os outros. Já algum dia o leste? Pior ainda, já algum dia o estudaste? Como é que emites uma opinião sobre uma coisa que tu não conheces? E que às vezes tens opiniões em segunda mão, porque estás-te a guiar porque outros disseram, ou que outros pensam. Mas tu próprio foste lá ver o que é que a Bíblia é. O que é que a Bíblia diz? E a Bíblia é o máximo. E para já, a gente quando a gente lida com a Bíblia e a gente conhece a Bíblia, começa a conhecer a Bíblia, ficamos logo impressionados com uma coisa. Ela não é humana, não é humana. Este livro não é humano. Nenhum homem, nem um conjunto de homens, por muito inteligentes que fossem, não conseguiam produzir este livro. Este livro tem indícios, claro, que é divino. E por isso nós temos que naturalmente dar ouvidos a este livro. E estar com atenção ao que ele diz. Depois temos que manejá-lo bem, não é? Isto é outro aspecto do livro. É saber manejá-lo bem. É perceber que Deus tinha um programa que eu acabei de referir há bocado e agora tem outro programa. Não mostrar os programas. Este é o problema dos colossenses. Porque os judaizantes estavam a transtornar a igreja em Colossos misturando programas. Mas a Bíblia é uma coisa fantástica. Eu tenho pena que haja pessoas que deem cabo da Bíblia e desacreditem na Bíblia pelo mau uso que dão à Bíblia. E este assunto é um assunto muito importante. Eu até costumo dizer, vocês conhecem aquele confronto que o Senhor Jesus Cristo teve cá na terra com o diabo. Ele estava no deserto e o diabo apareceu-lhe no deserto
e disse: transforma estas pedras em pão. Foi o que o diabo disse, não é? Para ele transformar as pedras em pão. E o Senhor podia fazer isso, claramente. Mas claro que não fez, porque ele não obedece ao diabo. Mas quero-vos dizer uma coisa. Há pessoas que conseguem fazer o mais difícil do que isso. É transformar este pão, que é a Bíblia, em pedras. Como é que há pessoas que transformam este pão em pedras? E há pessoas que o fazem. E isto é grave. É muito grave. E portanto eu queria chamar a vossa atenção para isto. Epáfras. Epáfras foi lá ensinar o Evangelho. Eles não conheciam. Eles não conheciam. Eu ontem publiquei, mas ainda não foi para o ar. Vai para o ar um dia destes, daqui a uns dias, daqui a não sei quantos dias, mais de 10 dias. Vai para o ar uma notícia que é de um rapaz no Oriente, que desde bem novo foi assim, superdotado e fizeram dele um Deus. Ele era um Deus para aquela gente, para eu não sei para quantos milhares de pessoas. Ele era um Deus para aquela gente. Ele agora já tinha 40 anos. E era um Deus. E a notícia é: como é que alguém que é adorado passou a adorador? Ele converteu-se a Jesus Cristo. E a coisa mais maravilhosa que eu vi naquela notícia foi que quando lhe falaram de Jesus Cristo, ele: eu não sabia disso. Eu não sabia quem era ele. Eu estou fascinado com essa personagem, com essa pessoa. E ele converteu-se. Isto para resumir. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: as pessoas, quando ignoram e quando conhecem a verdade, ficam com este: eu não fazia a mínima ideia. Mas a verdade, e é isso que eu quero chamar a vossa atenção, é: atenção, é este ensino que leva as pessoas à salvação. Não é ter religião. Há pessoas que pensam que, e tal, eu se estiver na religião verdadeira, eu estou salvo. E então andam à procura de qual é a religião verdadeira. Como existem milhares de religiões, ficam baralhadas e não sabem qual é a verdadeira, não é? Mas há uma coisa que elas também não sabem, é que nenhuma religião é verdadeira. Mas há outra coisa curiosa, que é o seguinte: imaginando que houvesse uma religião verdadeira, então diríamos que a religião verdadeira é a religião do Senhor Jesus Cristo, certo? Ou se quiserem de outra maneira, a igreja verdadeira é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele não é verdade, ele não disse eu sou a verdade, e então ele andava lá com os seus discípulos e tal, e estar lá no sítio certo, quando a religião verdadeira salvava as pessoas. Não! Judas estava lá, Judas andou com Jesus Cristo, Judas comeu com Jesus Cristo, Judas caminhou com Jesus Cristo, Judas falou quando Jesus Cristo falava às multidões, ele também estava lá presente para também dar força à mensagem. No entanto, Judas estava perdido, porque estar na religião verdadeira, ainda que se fosse assim, não salva ninguém. E isto é ensinado na palavra de Deus. Não é por vir à igreja que eu sou salvo. Tu podes vir aqui 1 milhão de vezes e não és salvo. Vais para o inferno, tal como Judas. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é boa notícia, porque Ele veio a este mundo e veio sofrer o castigo que eu merecia sofrer, porque todos nós merecíamos, por causa dos nossos pecados, porque todos nós pecamos e todos nós somos pecadores. E Cristo foi à cruz morrer em meu lugar. Era eu que lá devia estar. Foi separado de Deus. Era o que eu merecia. Eu merecia ser separado de Deus para sempre. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado por Deus. Para eu poder ser amparado por Deus, ele foi desamparado por Deus. E este é o cerne do Evangelho. E eu tenho que crer nisto. Mas isto tem que ser ensinado. Temos que ver isto nas Escrituras. E Epáfras fez este trabalho naquela terra de Colossos, onde se calhar haviam pessoas como aquele que era um Deus, considerado como um Deus, e depois de adorado passou a adorador. Talvez em Colossos era a mesma coisa. Mas Epáfras fez um trabalho fantástico acerca disto. Estava eu a falar de Epáfras, no capítulo 1, versículo 7, e no 4:12 também, rapidamente, e eu vou ter que parar, provavelmente. Colossenses 4:12, lemos assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo. Outra coisa muito importante: o verdadeiro ministro do Evangelho, o verdadeiro servo do Evangelho, é servo de Cristo. Ele não é servo de uma igreja, ele não é servo de não sei de quê, de uma organização qualquer. Servo de Cristo. Isto é uma coisa muito importante. Epáfras já não serve de Cristo. Notem bem. Fixem bem isto. Este é assunto que depois devemos certamente
considerar mais à frente, mas no 4:12 vou acabar de ler, combatendo sempre por vós. Uma coisa fantástica. Sabem? Um indivíduo que combate sempre. Eu gosto destes indivíduos que são combatentes e que combatem sempre. Não cansam, não desanimam. Combatem sempre, sempre por eles. E sabem de uma coisa? Epáfras combateu por aqueles indivíduos, até ganhá-los para Cristo. E eu fui ganho com um grande combate. Sabem que um tio meu, eu vou tirar o casaco porque já não aguento. Um tio meu combateu pela minha alma. Ele nunca desistiu. Combateu. E eu, com desculpas, não me apetece ir, não quero ir, eu tenho outra coisa qualquer para fazer. Eu nunca vinha, eu nunca ia, eu tinha 1000 razões para não vir. Mas ele nunca desistiu da minha alma. Ele combateu. E eu hoje estou aqui. Não porque ele dissesse, mas porque eu vi com os meus olhos. E sinto com a minha alma. E hoje combato por vós. E diz aqui o versículo 12, no 4:12, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Eu parece que estou a ver Epáfras. Ele já deve ter gastado as munições todas. Eu disse, Paulo, chegou a altura de agora seres tu a ajudá-los a eles, que eu estou a precisar de ajuda. Ele socorreu-se de todo o armamento que tinha, incluindo Paulo, e pôs Paulo na luta. E Paulo agora diz, Epáfras, saúde-vos, ele está preocupado convosco, ele quer a vossa perfeição, ele quer que vocês estejam bem. E Paulo está a ajudá-lo no combate. Bem, mas isso é assunto para nós depois vermos com mais calma, lá para a frente. Mas não podia deixar de referir a isto. Quem era este indivíduo que fez com que esta igreja aparecesse? Certamente. Outros dois de peso ali naquela igreja. Filémon, já ouvimos falar dele, porque Filémon estava em Colossos. Nós temos uma epístola que Paulo escreve a Filémon, e aquele indivíduo que é Filémon estava em Colossos. Filémon era um dos que tiveram grande influência em Colossos. 4:17. Querem ver? Versículo 17. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E onde é que está o meu amigo que eu estava-me a referir? 4:17. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Arquipo. Quem era Arquipo? Tudo parece indicar que Arquipo era filho de Filémon. Porque quando vocês leem a carta a Filémon, está antes de Hebreus, para quem tiver dificuldade em encontrar, lemos assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, o irmão Timóteo, ao amado Filémon, nosso cooperador, e à nossa irmã Ápia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está na tua casa. Reparem numa coisa, o Arquipo, tudo parece indicar que a Ápia seria a mulher dele, e o Arquipo seria filho. Provavelmente, não temos uma certeza absoluta, mas provavelmente. Mas há aqui um pormenor importante, chama-lhe camarada. E o que é um camarada? Comunhão na luta. Muita gente não sabe porque é que utiliza a palavra camarada. Camarada significa comunhão na luta, ter comunhão na luta. Cá temos mais outros combatentes. Isto era só combatentes aqui. E nós andamos de pijama? Precisamos vestir o fato de combate para ajudarmos as pessoas. Temos outro combatente, que é Arquipo, seu filho. Filémon 1:2. Já li. E 4:17. Adiante. Nós depois vamos avançando nisto. Agora, como é que o Evangelho chegou lá? Chegou lá, disse eu, por este indivíduo que nós acabamos de ler. Quem foi? Quem foi? Ou por quem terá sido? Já se esqueceram? Por Epáfras. Muito bem. Calma, posso só fazer uma pergunta? Está estabelecido tanto aqui como Epáfras eram os gentios ou podiam ser judeus? Boa pergunta para ser analisada. Não vou responder porque não sei. E como não sei responder, não vou dizer assim, olha, vou dizer que sim. Não, isso é que eu estou a perguntar. Pronto, vamos estudar. Vamos ver, de facto, se eles eram judeus ou gentios. Provavelmente eram gentios, mas isso carece de confirmação. Temos que ir ver. Mas há aqui uma coisa que eu quero chamar a vossa atenção neste momento, que é o seguinte. Como é que então Epáfras lá chegou? Em Atos 19:1, Atos dos Apóstolos 19:1, rapidamente, para remirmos o tempo.
Atos 19:1, nós lemos assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Okay? Paulo chegou a Éfeso. E Paulo pregou ali em Éfeso, sabem quanto tempo? Durante cerca de 2 anos. Ele esteve ali cerca de 2 anos, e depois temos um outro sítio que fala em 3 anos. Ok? Que ele esteve ali em Éfeso. Mas vamos ler o que é que diz os versículos 9 e 10 de Atos 19. Lemos assim: Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Grandes combates devem ter passado ali em discussão sobre estas verdades de Deus. E durou isto por espaço de 2 anos. De tal maneira, agora tomem atenção, que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Portanto, lá também havia judeus. 2 anos! Todos os que habitavam na Ásia ouviram-no falar e pregar ali em Éfeso. Por isso eu disse, fixem a Ásia, é aquela região que envolve aquelas cidades. E muito provavelmente Epáfras estava lá, era um deles que se terá convertido com a pregação de Paulo e depois parte e vai estabelecer a igreja em Colossos. Tudo parece indicar que terá sido assim. Todos os que habitavam na Ásia, província da Ásia Menor onde estava Colossos, ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Em Atos 20:31, lemos que ele esteve 3 anos em Éfeso. Em Atos 20:31, logo à frente, lemos assim: Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos ele está a falar aos anciãos da igreja em Éfeso. Não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Portanto, Epáfras ter-se-á convertido ali e depois ter levado o Evangelho para lá, uma coisa é certa. Muita gente da zona da Ásia ouviu o Evangelho por Paulo durante aqueles anos ali na cidade de Éfeso. E como não foi Paulo que abriu aquele trabalho em Colossos, foi alguém que veio de lá, certamente, dos que ouviram e que depois chegaram lá com o Evangelho e por aquilo que nós vemos na carta aos Colossenses, quem andou-lhes a ensinar foi Epáfras. Ele provavelmente foi ali naquela altura que tudo começou. Alguns pormenores importantes muito rapidamente. Na semana passada, se vocês se lembram, falou-se aqui da Epístola aos Efésios e Colossenses. O nosso irmão José de Carvalho fez uma comparação, lembram-se? E eu disse, atenção à Epístola aos Filipenses, nessa comparação também. E qual é a comparação? Tanto Efésios, como Filipenses, como Colossenses, estas 3 cartas, tratam de Cristo e da Igreja que é o seu corpo. Todas as 3 tratam de Cristo e da Igreja que é o seu corpo. Mas notem as diferenças. Carta aos Efésios trata do corpo, o nosso irmão José Carvalho falou disso, trata mais do corpo e da sua relação do corpo, que é a Igreja, não é? O corpo de Cristo, com a cabeça, que é Cristo. Mas trata do corpo e da relação que tem com a cabeça. Colossenses trata da cabeça, que é Cristo, e da relação que a cabeça tem com o corpo. Portanto, a ênfase na Efésios é sobre o corpo e a relação que o corpo tem com a cabeça. A ênfase em Colossenses é a cabeça e a relação que ela tem com o corpo de Cristo. A cabeça que é Cristo, nós sabemos. Não é? E então, e a carta aos Filipenses? De que é que trata a carta aos Filipenses? Trata dos membros do corpo apenas. E da relação que os membros do corpo têm uns com os outros. Não foi isso que nós andamos a estar aqui na carta aos Filipenses? Da relação que tem que existir entre uns e outros no corpo de Cristo. E o problema que havia de relacionamentos ali. E o apóstolo a dizer, sede humildes como Cristo. Porque na humildade é que nós podemos, se formos humildes, encaixamos. Eu até posso dizer assim, se nós formos humildes, encaixamos em qualquer pessoa. Quando somos humildes, encaixamos em qualquer pessoa. Agora, quando o indivíduo é orgulhoso, às vezes não encaixa em lado nenhum. E, portanto, este assunto é um assunto muito importante. O tema de Colossenses é Cristo, não como conhecemos na Terra, não é o Cristo quando estava cá na Terra, mas é o Cristo exaltado no céu na glória,
E é esse o tema que vai ser analisado quando nós formos ver isto. E eu ia parar por aqui e vamos ouvir rapidamente, porque são intervenções curtas, de 6 minutos, dos nossos 2 irmãos que eu tinha referido. Eu tenho aqui mais coisas para dizer, mas ficará para depois, eventualmente. A parte dela já aflorei, mas são importantes e depois nós... para a semana eu vou fazer uma referência particularmente a uma delas. Não vou deixar isto para depois. Então, vamos interromper aqui a minha intervenção e vamos ouvir o nosso irmão Alberto, ver o que é que ele lá do Brasil tem a dizer sobre a Carta aos Colossenses hoje, e depois vamos ouvir o nosso irmão Daniel. É com alegria e sentindo o peso da palavra que eu, Alberto, falo a vós, irmãos. Hoje vamos fazer uma abordagem sobre Colossenses. Quanto mais informação do contexto, melhor será a interpretação. O apóstolo Paulo escreve esta carta da prisão em Roma, lugar incomum para um escolhido de Deus. Essa igreja começou durante a 3ª viagem de Paulo. Foi em Éfeso, cidade vizinha, onde por 2 anos ensinou a palavra, na escola de Tirano, conforme Atos 19, verso 9 e 10. Sugere-se, portanto, que um dos alunos de Paulo tenha sido um homem de Colossos, região do Vale do Lico, onde havia outras cidades importantes como Laodiceia e Herápolis. Seria então Epáfras, um jovem zeloso que tenha formado um grupo para partilhar da sua fé e falar da salvação. Isaías, capítulo 55, 11, diz: a palavra de Deus nunca volta vazia. É a palavra que atrai, que motiva, que transforma. E é esta mesma palavra que tocou no coração de Epáfras. A importância, então, de estudar e entender a salvação. Ouvir para depois dividir. Ter um encontro com Jesus nos leva a um encontro com outras pessoas. O exemplo, João 1,40, André, que levou seu irmão. E João 4,39, a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus. Provavelmente, a igreja em Colossos se reunia na casa de Filémon, um jovem rico cujo escravo fugitivo, Onésimo, se converte na prisão ouvindo Paulo. De repente, ela, a igreja, se vê em perigos, enfrenta alguns desafios que ameaçam a sua vida. Sorrateiramente, o vírus mortal do humanismo e outras filosofias que estavam corroendo a fé. Tendo dificuldades para lidar com esse problema de forte influência, Epáfras decide fazer uma viagem perigosa, cansativa, cerca de 1.500 quilômetros, para encontrar o apóstolo Paulo em Roma e pedir ajuda. Arquipo cuidou da igreja na ausência de Epáfras. Ele talvez tenha sido filho de Filémon. Filémon, verso 2, já vai nos mostrar e ter uma ideia de como esta igreja funcionava. Agora, toda igreja que leva a sério a palavra é alvo de ataques do inimigo. Você percebe as influências que lhe cercam? Veja que não existe supercrente, não existe o crente solitário. A vida de fé é em comunidade. Paulo divide esta responsabilidade com Timóteo, Epáfras, Tíquico e outros que vamos estudar ainda. Agora eu pergunto, quando as dificuldades, os problemas surgem, a quem você procura? Tenta a solução mais fácil ou assume o risco e não mede esforços para defender a integridade e a fé? Então lá vai Epáfras e ele encontra Paulo e também fica preso, conforme informação em Filémon, verso 23. Ao saber então do problema, Paulo envia uma carta por meio de Tíquico. A advertência escrita alertava sobre a sagacidade de ensinos atraentes que seduz, ilude e engana. Aqui chama a atenção da característica de um servo de Deus. Ele cumpre a lei de Cristo, conforme Gálatas 6, verso 2, de levar as cargas
uns dos outros. É aquele que é perseverante e destemido. Segundo a carta a Timóteo 1,7. Deus nos dá um espírito de fortaleza e amor. Qual era então o perigo que ameaçava esta igreja em Colossos? O nome gnosticismo. Gnosis, do grego conhecimento, ensinava, entre outras coisas, que a salvação era pelo conhecimento, ou seja, só para aqueles que possuíssem um intelecto superior ou fossem iluminados alcançariam então a salvação. Criticavam a fé. Era coisa inútil, pois era uma crença sem provas materiais. Isso seria tolice, dizia esta seita. Que o mundo havia sido criado ou formado por uma onda de emanações espirituais, angelicais. Esta filosofia, esta ideia, esta visão imediatamente atacou e descartou a encarnação de Cristo, a criação divina, a oração, a fé, os milagres, a segunda vinda de Jesus e outras verdades bíblicas. Aqui surge então o legalismo, asceticismo, que assola as igrejas, a cristandade de hoje. Ou pior, do outro lado, vem a liberalidade. E é disto que trata a carta de Paulo aos Colossenses. Para terminar, 1 Pedro 3,15 diz que devemos estar preparados para responder a qualquer que pedir a razão da nossa esperança. E isso implica em ler a Bíblia, estudar a palavra. Irmãos, seguimos, portanto, firmes na graça. Amém. Aos santificados em Cristo Jesus que se reúnem em Quinta de Conde e aos demais irmãos que possam vir a ouvir estas minhas palavras. Apesar de lamentar não estar convosco fisicamente, estou de volta ao meu principal ministério, que é o de cuidar do bem-estar espiritual do meu lar. Quanto à Epístola aos Colossenses, quero partilhar convosco alguns pensamentos. Apesar de Paulo nunca ter visitado os Colossenses, tinha conhecimento da obra de Deus naquela localidade, principalmente através dos relatos que Epáfras lhe trazia. Em Filémon 23, Paulo refere-se a Epáfras como seu companheiro de prisão, o que me leva a crer que Epáfras o visitou e voluntariamente ficou com ele na sua prisão domiciliária, de forma a poder dar-lhe a conhecer como ia a obra. Mas desta vez as notícias eram bastante preocupantes, levando Paulo a ficar oprimido com o cuidado desta igreja, como ele refere quando relata os seus sofrimentos por amor do Evangelho em 2 Coríntios. Certamente o apóstolo se entristecia quando ouvia falar dos desvios doutrinários que ocorriam nas igrejas, uma vez que ele sabia que não podia estar em todo lado ao mesmo tempo para corrigir o erro. E também não estaria muito mais tempo na carne. Daí as muitas cartas que escreveu, os avisos que fez sobre os lobos devoradores, como ele disse aos anciãos da igreja de Éfeso, em Atos 20, e também a recomendação feita a Timóteo sobre a importância de passar a mensagem às gerações seguintes. Vemos várias vezes acontecer que quando Paulo, depois de ter feito o seu trabalho numa localidade, seguia para outro lugar, o erro era introduzido pelos tais lobos devoradores, por vezes os judaizantes, que traziam confusão e inquietação. E por vezes isso acontecia tão depressa, como aconteceu com os Gálatas. Quero deixar aqui uma pergunta para cada um de nós. Estaremos nós arraigados e solidificados nele, no Senhor Jesus Cristo, de tal forma que, faltando alguns dos nossos irmãos, não nos movamos das nossas convicções? Ou somos daqueles que têm a sua confiança depositada em algum irmão e, quando ele falta, nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina? E estão os santos da igreja em Quinta de Conde de tal forma firmes na palavra que, se faltassem os irmãos Carlos, José e Fernando, o rumo até agora seguido se manteria? O problema em Colossos tinha um nome: sincretismo. Mas o que é isto de sincretismo? Sincretismo é um sistema, neste caso religioso, que combinava ideias e princípios de diversas doutrinas. Neste caso, o paganismo,
o gnosticismo, judaísmo e cristianismo. Na prática, alguns em Colossos tinham ido atrás de uma mixórdia de doutrinas, invalidando assim a mensagem da graça de Deus. Hoje em dia há muitos que o fazem, professando uma certa religião, mas abraçando crenças e práticas de outras religiões. É aquilo que costumo chamar uma fé self-service, na qual cada um escolhe aquilo que mais lhe agrada em cada religião, criando a sua própria religião, na qual a própria pessoa é o seu Deus. Mesmo que pensemos que esta prática errónea está bem longe de nós, mesmo nós crentes nos podemos deixar influenciar por práticas que têm por trás delas falsas doutrinas, como os signos, o yoga, o reiki, os chakras, as mandalas, algumas delas supostamente promovendo o bem e falando de Deus. Fujamos dessas coisas e não nos deixemos influenciar por elas. Não podemos ceder nem por uma hora em relação ao erro, sob pena de nos deixarmos influenciar por ele. Deixo esta pergunta. Se Deus e a sua palavra são suficientes para nós, por que procurar algo mais? Para termos uma ideia da opinião que Deus tem sobre as crenças estranhas da sua palavra, vejamos o que ele ordenou ao povo de Israel quando entrou em Canaã. Destruir tudo. Não podia haver cedências, pois as práticas e as crenças daquelas nações iriam contaminar o culto ao único e verdadeiro Deus. Vejamos como a falha da nação de Israel em cumprir as instruções de Deus lhes trouxe dissabor. Várias eram as doutrinas erradas em Colossos que envolviam a não divindade do Senhor Jesus Cristo, culto de anjos, abstinência de certos alimentos, observância de práticas judaicas, entre muitas outras. Qualquer ensino, prática ou pessoa que diminua a singularidade e a supremacia de Cristo deve ser automaticamente excluída. E o apóstolo deixa bem clara a sua posição logo no início, ao apresentar aquela que é uma das maiores passagens sobre o Senhor Jesus Cristo, apresentando como Criador, sustentador e reconciliador de todas as coisas no céu e na terra. E termino a minha intervenção com esta passagem em Colossenses 1, 12 a 20. Dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o primogênito, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Que Deus vos abençoe. Até uma próxima.